Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje, sem mais delongas, a gente vai começar uma série, na verdade, uma playlist, com algumas aulas, não sei exatamente ainda quantas são, sobre eletricidade básica, né? Que basicamente é o título aqui desse vídeo. Esses vídeos eles são específicos para o curso técnico de informática integrado ao ensino médio da Escola Honório Fraga. Entretanto, eu acredito que esses vídeos podem ser usados como conhecimento geral. A gente vai tratar aqui de alguns assuntos que são de curiosidade, digamos assim, geral. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre energia estática, um pouquinho sobre energia dinâmica, corrente elétrica, enfim, alguns experimentos a gente vai fazer. Você pode usar esses experimentos na sua casa, fazer alguns testes. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns equipamentos. Então, eu acho que vai ser bem legal essa playlist, né? Então, são algumas aulas que eu preciso ministrar para a escola e eu vou acabar transformando essas aulas numa playlist. Acho que vai ser útil. Bom, para que a gente dê início, é importante deixar claro que eu estou utilizando uma apostila para guiar, né, para a gente ter um norte. E eu já dei uma atividade relacionada a essa apostila, que é uma atividade prévia, né, como se fosse uma sala de aula invertida. Então, antes de começar as minhas aulas, eu vou setar algumas páginas da apostila para que vocês leiam essas páginas, para que a minha aula não fique tão longa e eu não precise de ficar fazendo leitura, explicando conceitos, que às vezes é um pouco chato, né? Nesse período de distanciamento social, principalmente os alunos, estão com muitas atividades. Então, eu acho que fazer essas leituras que são maçantes, pelo menos no decorrer das aulas, eu acho isso complexo. Então, você pode fazer a leitura aí no seu tempo, no sábado, no domingo, no horário que você quiser durante a semana. E aí você já vai chegar na minha aula um pouco mais escolado sobre o assunto. Eu acho que isso vai ser interessante para que a aula fique um pouco mais reduzida e um pouco mais focada naquilo que é de. Que o professor tem um pouco mais de habilidade, né? Que é tratar esses assuntos de forma mais lúdica. Bom, então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou projetar aqui a minha tela e a gente vai falar um pouquinho aí sobre... Vou diminuir aqui a minha figurinha e a gente vai falar um pouco aqui sobre o conteúdo da última aula. Bom, eu criei uma nota de aula aqui, né, chamada Nota da Aula 1, Eletricidade Básica, e eu vou disponibilizar isso aqui lá no Google Sala de Aula. E aí vocês vão ter a oportunidade de verificar isso com mais calma. O pessoal que não é da turma, que não é do ensino técnico, pode tranquilamente visualizar o conteúdo pausando o vídeo, né? Vai assistindo, vai pausando o vídeo e vai visualizando o conteúdo. Tudo bem? Bom, então, como eu disse na aula passada, como eu disse anteriormente, né, na aula passada, eu dei a apostila, coloquei a apostila lá no Google Sala de Aula, e pedi para vocês fazerem uma leitura muito básica, né, que é das páginas, né, 5, 6, 7 e 8. E aí, para mostrar que vocês, né, fizeram a leitura mesmo, eu pedi para vocês entregarem lá no Google Sala de Aula, na verdade, fazerem uma leitura básica para responder essa questão, né? O que são átomos carregados positivo e negativamente? Então, se você leu essas páginas, certamente você não teve nenhuma dificuldade para poder responder essa questão. Bom, ainda dentro da leitura, eu separei aqui alguns tópicos principais, tópicos que eu considero importantes dentro dessa leitura, dessa pequena leitura, para a gente repassar esses tópicos aqui. Não estou dizendo que vocês não aprenderam, não fizeram a leitura corretamente, mas a gente vai repassar para vocês sentirem um pouco mais segurança e saber se realmente vocês entenderam adequadamente. E é claro que nessa passagem que a gente faz, eu acabo falando sobre coisas que não tem na apostila, né? Eu vou colocando minhas experiências pessoais e vou dando algumas dicas para vocês, tá bom? Pessoal, deixa eu fazer novamente, antes de começar, uma espécie de uma propaganda. Eu pedi para vocês na última aula que vocês se inscrevessem no canal que eu estou disponibilizando esses vídeos. Nem pedi para vocês darem um like, né? Se vocês gostaram do vídeo. Isso, se gostaram, beleza, pode dar o like, senão não tem problema. Agora peço novamente que vocês se inscrevam nesse canal, que é importante quando a gente tiver mais de 100 inscritos, eu vou conseguir renomear o canal. Então, né? Dá uma pausada no vídeo agora, né? Dá uma curtida ali, segue o canal, e aí você vai ajudar a gente aqui. Beleza? Então, dando continuidade,
Então aqui, com relação aos tópicos que eu achei principal, basicamente é essa tela, inclusive é um print da apostila, né? Que é uma coisa bem básica, uma coisa da física, é uma coisa bem básica. Eu não vou entrar nos méritos físicos aqui, não vou ser muito detalhista, afinal de contas, nem importa para a gente essa quantidade de detalhes que você estuda em física. Isso importa para a disciplina de física, tem uma importância para a sua vida, mas dentro dessa disciplina, o conteúdo é um pouco mais genérico nesse sentido, tudo bem? Então, olha só, com relação à constituição da matéria, é importante a gente destacar que a gente vai estar falando especificamente de átomos, né? Então a gente sabe que a matéria é constituída de moléculas, e dentro dessas, e essas moléculas são constituídas de átomos, né? São formadas de átomos por sua vez. E dentro desses átomos a gente vai se ater a basicamente duas coisas: a elétrons, que é a carga negativa, conforme está especificado aqui na figurinha, e também de prótons, que é a parte positiva, também conforme está especificado na figurinha. Além disso, a gente sabe que tem os nêutrons, né? Mas a gente, por enquanto, não vai falar sobre os nêutrons. Algo interessante que eu verifiquei nessa apostila, e também que foi interessante para vocês responderem essa questão que eu coloquei logo acima, é que nas camadas dos átomos, as camadas exteriores, externas, as últimas camadas aí dos átomos, é importante você verificar a quantidade de elétrons que eles possuem. Então, por exemplo, aqui na apostila ele dá 3 exemplos. Ele dá exemplo de um átomo muito simples, que ele tem apenas um próton e apenas um elétron. Lembrando que a gente não precisa de falar prótons e elétrons, só a gente falar a quantidade de elétrons, que naturalmente esse átomo é equilibrado, ele vai ter a mesma quantidade, a não ser que você submetê-lo a experiências conforme a gente vai fazer aqui no final da aula. Mas naturalmente ele é equilibrado. Se eu falar que ele tem um elétron, naturalmente ele vai ter um próton, que é o caso do hidrogênio aqui. Tudo bem? Então nós temos aqui um átomo um pouco mais complexo, que é o átomo do meio, aí, que é o átomo de urânio. Ele tem bastante camadas, com bastante elétrons. E nós temos aqui um outro átomo, que é o átomo que a gente costuma trabalhar bastante dentro dos componentes, né, dos materiais condutivos, né, que é o átomo de cobre. E aí vale ressaltar que lá na apostila fala sobre condutividade, e eu vou, né, destacar aqui como principal ponto. A condutividade ela vai se dar pela quantidade de átomos que a gente tem na última camada desse átomo. Então, o cobre ele tem um átomo, desculpa, ele tem apenas um elétron, a quantidade de elétrons que a gente tem na última camada. Então, o cobre ele tem apenas um elétron na última camada. Então, ele é bastante utilizado na eletricidade porque ele é um bom condutor. Então, até 4 elétrons na última camada significa que essa matéria ela tem boa condutividade, ok? Então o cobre ele é um bom condutor exatamente por esse motivo. Bom, a pergunta foi, antes da gente ir para o nosso experimento aqui, a pergunta foi o que são átomos carregados positivo e negativamente. E eu vou mostrar para vocês aqui um experimento que eu vou sugerir para vocês. E eu sei que vocês já responderam, mas eu acredito que vocês vão entender um pouco melhor, né? Na verdade, com a prática, vocês vão entender um pouco melhor. Então, olha só, para a gente entender, para a gente finalizar essa parte inicial, né, da apostila, aí, com essa parte introdutória, é interessante você fazer esse experimento, na verdade, fazer outros experimentos que eu vou sugerir para vocês, mas é importante você prestar atenção nesse experimento. Então, olha só, você vai utilizar uma tesoura para você cortar, acho que vocês já devem ter visto isso, inclusive, várias vezes aí, pelo menos eu fiz várias feiras de ciência, participei de várias feiras de ciências e vi esse experimento uma série de vezes, mas não aprofundadamente do jeito que eu vou passar para vocês agora. Então, você vai pegar um papel, uma folha de papel, vai picar esse papel, né, em pedacinhos bem pequenos. E depois você vai colocar ele numa superfície reta, né, numa mesa, por exemplo. Depois você vai pegar um pente, né, e vai, de um pente de plástico, né, e vai pentear os seus cabelos, vai friccionar esse pente, né, no seu cabelo, várias vezes. E depois você vai aproximar esse pente, ou a caneta, né, o pessoal também costuma utilizar uma caneta Bic, né, ele faz na sala de aula com a caneta Bic. Nem todo mundo tem um pente, né, na mochila. E aí, quando você aproximar do papel, o que vai acontecer, né? Conforme tem a figurinha aqui, né? Se os pedacinhos forem pequenos o suficiente,
eles vão saltar na direção do pente e eles vão ser atraídos pelo pente, né? Então, nós temos aqui uma figurinha elucidando o que acontece. E a gente tem aqui alguns pontos de reflexão, algo que a gente vai falar que é interessante para a área computacional, principalmente, né? Então, o que você acha que aconteceu quando você fez esse processo? Quando você fez essa fricção do pente no cabelo e depois aproximou da folha de papel. Então, nós observamos um fenômeno chamado eletricidade estática ou energia estática, né? Que é um fenômeno que muitas pessoas não dão a devida importância dentro da área computacional. E um exemplo clássico disso é você fazer a manutenção de computadores, tocar nos componentes eletrônicos, nas placas e tudo mais, com o seu corpo com alguma carga estática, né? Com algum superávit, né? Que seja de prótons ou seja de elétrons, carregados positivo ou negativamente. Normalmente, você está carregado positivamente. Então, o que acontece? A gente tem aqui uma tabela chamada tabela triboelétrica. O que essa tabela representa para a gente? Eu tenho aqui vários materiais dentro dessa tabela e quando eu fricciono esses materiais que estão aqui, eu vou saber, pela essa tabela, se o átomo, né, ou seja, se esse material ele vai ser carregado positivo ou negativamente. Então, respondendo a questão de vocês, o que seria um átomo carregado positivamente? Né? Conforme tem aqui em cima, né? Ó, átomos carregados positivamente. São átomos que eles têm uma carga de prótons maior do que a carga de elétrons, ok? Na verdade, deveria estar equilibrado. E o que é um átomo carregado negativamente? Ele tem a carga de elétrons maior do que a carga de prótons. E assim acontece quando você fricciona esses materiais. Então, por exemplo, se eu friccionar aqui o vidro, por exemplo, no isopor, o que vai acontecer com o isopor? O isopor vai receber carga negativa, ele vai ficar carregado negativamente, né? E o vidro, ele vai ficar carregado positivamente, porque ele vai perder elétrons. Então, quando eu faço a fricção, é isso que acontece, ok? Então, olha só, nós temos aqui ó, a pele humana, por exemplo, né, que ela está no top, lá em cima, né? Então, a pele humana, ela pode ser friccionada no decorrer do seu dia com muitas dessas coisas aqui, né? Que seja com um vidro que você fez o manuseio, que seja com papel que você fez o manuseio, que seja com borracha, enfim, com tanta coisa que você fricciona, que você toca no decorrer do seu dia. E aí pode ser que o seu corpo, que sua pele, ele esteja carregado, né, positivamente, na verdade, e aí quando você tocar em alguns componentes eletrônicos, você pode causar aí um tipo de curto-circuito, um mini curto-circuito, né, que é fazer ele circular a eletricidade sem ele estar ligado naturalmente com a fonte adequada e você pode ocasionar queimas. Afinal de contas, os componentes eletrônicos, se vocês observaram, se vocês já pegaram uma PCB, uma placa de circuito qualquer, vocês já verificaram que ela é muito sensível, ela tem componentes muito pequenos. Então, quando você coloca ali uma carga elétrica desproporcional, a que ela não está preparada, né, não foi preparada para isso, você pode causar algum dano nessa placa. Tudo bem? Então, acho que deu para entender um pouquinho ali sobre carregado positivo e carregado negativamente. Essa tabela triboelétrica ela costuma ser bastante útil para a gente e vai ser certamente útil aí no experimento de vocês. Então, olha só, tentando explicar um pouquinho melhor aquele experimento da caneta, do pente, né, no papel, nós devemos lembrar como os átomos, unidades formadoras de todas as coisas existentes, né, como eles funcionam. Os átomos, eles são formados de partículas neutras, positivas, né, como vocês já verificaram, e também partículas negativas, que são os elétrons, que ficam girando em torno dos átomos, né? Só recapitulando isso aí. O átomo normalmente possui o mesmo número de prótons e elétrons, o que faz com que sua carga normal seja neutra. No entanto, em determinadas condições, os elétrons podem ser transferidos, né, entre os átomos.
Então, nessa experiência que a gente realizou, foi exatamente o que aconteceu. Os elétrons eles foram transferidos entre o átomo do cabelo e o do pente. Né? Então, no pente ficaram armazenados elétrons, que possuem carga negativa, e, portanto, atraindo a parte positiva da água, poderia fazer um experimento com a água, né? E também do pedaço de papel. O experimento da água, pessoal, funciona da seguinte maneira: você faz o mesmo processo de friccionar o pente no cabelo, e depois você abre a torneira da sua casa de forma a que saia apenas uma linha d'água, né, bem fininha ali. E quando você fazer a fricção do pente no cabelo e você aproximar daquela linha d'água bem fininha, você vai perceber que a linha vai fazer uma curva na direção do pente, né? Ela vai ser atraída na direção do pente. Então também é uma experiência legal a ser feita aí, né? Também se tratando aí de átomos carregados positivo, né? Matéria carregada positiva e negativamente. Bom, aí eu pergunto para vocês, né? A gente já falou um pouquinho aí sobre é, os componentes do computador, que se eu tocar ali a gente vai ter algum problema, né? Eu ainda não vou falar sobre a segurança elétrica, né? Como a gente vai se precaver para que não aconteça esse problema. Mas certamente, quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu fiquei com uma dúvida, né? Eu fiquei pensando, mas a eletricidade estática é igual à eletricidade dinâmica, ou seja, a eletricidade da tomada, que é chamada de dinâmica, né? Então foi a dúvida que eu fiquei. Então, olha só, a eletricidade estática ela é completamente diferente, como o texto aqui está dizendo, né? Da dinâmica, ou seja, dessa que sai da tomada da sua casa. A eletricidade estática é o acúmulo de carga elétrica, positiva ou negativa, gerado principalmente pela fricção, como a gente já falou ali na tabela triboelétrica, já falou lá no exemplo do bastão de borracha que tem na apostila, da bola e o bastão de borracha, né? Tem dois exemplos. E a eletricidade dinâmica é a eletricidade que tem troca contínua, né? Tem movimento contínuo de elétrons, que é a eletricidade da sua casa, né? Da tomada da sua casa. A gente vai falar sobre isso de maneira bem mais detalhada adiante. Hoje é apenas uma introdução para começar a clarear a mente de vocês. Então a gente tem uma área específica que estuda isso. É claro que eu nem tenho a pretensão de me aprofundar tanto, mas a área específica que estuda isso é a eletroestática, ok? Hoje a gente só está falando isso de uma maneira bem simples. Então, pessoal, para verificar se vocês entenderam de fato essas informações, eu pensei aqui em propor, na verdade, estou propondo aqui uma atividade para vocês que ela é dividida em duas partes. A primeira parte, você vai na sua casa com materiais simples, você vai elaborar um experimento, e aí não pode ser do pente e do papel, ou da caneta do papel, porque eu já falei aqui para vocês, e ele é o mais simples de todos, para demonstração de energia estática. Então, vou pensar no experimento. Depois, você vai fotografar esse experimento, depois que você fizer esse experimento, você vai colocar os materiais aí em um local bacana, vai fotografar e vai enviar para mim lá no Google Sala de Aula, que eu vou abrir um link dessa aula e vou pedir para vocês enviarem esse material. Vocês já estão fazendo isso, vocês já são fera nisso, né? Tão craque nisso aí. E aí eu tenho uma dica muito importante. Você pode estar falando, nossa, professor, mas isso é muito complexo, eu não vou conseguir fazer isso, os materiais são caros. Na verdade, a maioria dos materiais você vai ter na sua casa, que é canudinho, papel alumínio, plástico, né? Então são coisas simples, vidro que você tem em casa e dá para você fazer tranquilamente as experiências. Então uma dica muito legal, pessoal, é você ir no YouTube e fazer uma pesquisa, como eu descrevi aqui no texto, sobre energia estática ou experiência com energia estática. E você vai encontrar muitos vídeos legais, vídeos de canais conhecidos, como o Manual do Mundo, por exemplo, né, que é um canal bastante conhecido que os alunos adoram. Enfim, você vai encontrar vários canais conhecidos e canais desconhecidos com uma diversidade grande de experimentos para vocês fazerem. Então, fica essa atividade para vocês, baseado nesses conceitos muito básicos que eu acabei de passar. E aí vocês vão ter até o final de semana. Eu vou estender, o pessoal pediu, professor, você colocou a atividade até na sexta. Então, eu vou estender até o final de semana para vocês fazerem a atividade. Então, faz o experimento, tira uma foto, posta lá para mim. Né? Agora que vocês já entenderam um pouco da teoria de eletricidade, já viram o que é, né? Como eu fiz a pergunta aqui inicialmente para vocês, o que são átomos carregados positivo e negativamente, hora de colocar a mão na massa para verificar como isso funciona. E nas próximas aulas, naturalmente, a gente dá continuidade, avança um pouco mais, fala um pouquinho sobre a aplicação disso na computação. Tudo bem? Pessoal, né? Só para a gente não esquecer, não se esqueça de dar uma curtida se você gostou e também de seguir o canal.
Tudo bem? A gente se vê na próxima semana na aula 2. Um abraço, até mais.